No vídeo de hoje quero falar sobre a possibilidade do Bitcoin se tornar a base do sistema financeiro global e quais podem ser as consequências disso, lembrando que no momento que eu estou gravando esse vídeo, o preço do Bitcoin está em $117.000, se você está vendo esse vídeo no futuro, o preço está arranhando a máxima histórica aí de em torno de 120 e poucos mil dólares, certo? Então lembrando, isso aqui não é uma dica de investimentos, a gente não faz dica de investimentos aqui no canal, mas quero falar sobre alguns dados, alguns gráficos interessantes aqui no vídeo de hoje e eu espero que vocês gostem. Mas antes de começar o vídeo, então, lembrando, a gente tem uma parceria com a BIP, vocês podem utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin, todas as informações estão na descrição. Então, primeiro, vamos entender quais são as características fundamentais de um bom dinheiro. Então, aqui tem listadas 7 características fundamentais de um bom dinheiro. A durabilidade, então, no caso, por exemplo, do ouro, ele não enferruja, não apodrece, o Bitcoin ele é resistente à censura, é imutável. A portabilidade, no caso, o Bitcoin ele até ganha do ouro, mas, por exemplo, as moedas fiduciárias também ganham do ouro em termos de portabilidade. Divisibilidade, então, por exemplo, o Bitcoin ele pode ser divisível até o Satoshi, que é a menor fração do Bitcoin. O ouro ele pode ser fracionado, mas com o preço do ouro já na máxima histórica, muito alto, é difícil você utilizar aí para trocas no dia a dia. E, bom, no caso do dinheiro também a gente vê, conforme o dinheiro vai perdendo poder de compra, a gente vai vendo moedas aí aumentando o número de zeros, certo? Porque nas moedas fiduciárias a gente tem um problema bem grande que a gente vai falar aqui no ponto número 6. Bom, seguindo aqui então, a reconhecibilidade, ou seja, a facilidade de identificar e verificar a autenticidade. No caso, notas falsas são um problema no papel moeda. O Bitcoin ele é verificável por software, e o ouro também é possível ser verificado, mas é um pouco mais difícil. Tem casos aí de instituições grandes que já tomaram calote aí recebendo ouro falso. A uniformidade, ou seja, todas as unidades devem ser iguais entre si. R$1 é igual em São Paulo, ou no Acre, ou em qualquer lugar. Um Satoshi em qualquer lugar também é idêntico. Existe um debate aqui em relação a isso, na verdade, porque a gente consegue rastrear por onde o Bitcoin passou, isso pode gerar algum tipo de problema, mas não vou entrar no detalhe aqui. A oferta limitada, então a escassez, não pode ser criado facilmente em quantidade infinita. E aqui é um dos principais problemas das moedas fiduciárias. É fácil a portabilidade é tranquilo, a durabilidade, enfim, depende, né? É uma verificação mais central, né? Então depende aí de bancos centrais, enfim. Mas o problema da oferta limitada é talvez um dos maiores problemas do dinheiro hoje em dia. Por quê? Porque a inflação, a definição de inflação é a expansão da base monetária. Então, por exemplo, o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913 e o real já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde o Plano Real 1994. Então, pelo fato das moedas fiduciárias aí não terem limite, políticos e burocratas aumentam a quantidade de dinheiro e a população paga a conta, certo, pela perda de poder de compra da moeda. Então, políticos e burocratas se beneficiam via efeito Cantillon e a população paga a conta via inflação. E aqui, número 7, aceitabilidade deve ser amplamente aceito como meio de troca e a gente vê o Bitcoin cada vez mais aceito em mais locais. Mas a gente tem também a questão de que as moedas piores são utilizadas antes. Certo? Então, enfim, a aceitação é construída pela confiança e utilidade ao longo do tempo. Como políticos e burocratas se beneficiam do monopólio da moeda, então, a inflação como um imposto invisível. Então, ao imprimir dinheiro e expansão da base monetária, o Estado reduz o poder de compra da população sem precisar cobrar um imposto formal. Isso transfere riqueza dos pobres, que seguram a moeda, para os mais ricos e conectados, que recebem o dinheiro novo primeiro, como bancos, empresas ligadas ao governo. O resultado é uma inflação estrutural, concentração de renda e erosão do salário real. Ponto número 2 aqui é o financiamento do déficit sem responsabilidade. Então, com o monopólio da moeda, governos podem gastar mais que arrecadam indefinidamente, ou quase isso, né? Porque eventualmente o sistema fiduciário tende a colapsar. Financiamento de déficits via emissão monetária. Então, um exemplo disso é os Estados Unidos, que já tem mais de 37 trilhões de dólares de dívida crescendo e o rating de crédito nos Estados Unidos foi rebaixado recentemente. Cada vez mais pessoas estão percebendo que essa dívida muito provavelmente não será paga e estão migrando para ativos como o ouro e o Bitcoin como um porto seguro, como uma alternativa posterior ao colapso do sistema financeiro global. Enfim, veremos no futuro, né? Não temos bola de cristal. Ponto número 2 aqui, então, ponto número 2 foi o que a gente falou
A gente falou sobre transferir riqueza, certo? O resultado é a inflação estrutural, concentração de renda e erosão do salário real. O financiamento do déficit, né, que a gente falou agora, o resultado é o Estado crescendo, enquanto a sociedade produtiva paga a conta com a perda do valor do dinheiro. Ponto número 3 é o endividamento perpétuo e rolagem da dívida. Então, a dívida pública vira uma bola de neve, como a gente já mostrou. E como o Estado controla o Banco Central, ele pode manter juros artificialmente baixos e imprimir moeda para comprar seus próprios títulos. Isso destrói, então, a poupança nacional, distorce o sistema de preços e incentiva a especulação financeira improdutiva. É interessante também que a questão da impressão de dinheiro piorou bastante desde 2008, com as políticas de quantitative easing, quando a base monetária aqui dos Estados Unidos começou a crescer bastante. Então, o gráfico que vocês veem na tela é o gráfico da base monetária do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, que vem crescendo cada vez mais, principalmente depois de 2008, da crise do subprime nos Estados Unidos. Tem aquele filme A Grande Aposta, que é bem interessante, que ilustra um pouco o que aconteceu aí na crise de 2008, mas eles não falam sobre talvez o principal problema, ou pelo menos não dão a devida ênfase ao principal problema, que é a manipulação da taxa de juros por parte de bancos centrais. Se vocês observarem com atenção esse gráfico aqui da linha azul sendo a taxa básica de juros dos Estados Unidos e as colunas em cinza os períodos de recessão, vocês podem ver que a recessão precede uma manipulação da taxa de juros. Quando a taxa de juros sobe, então as empresas que eram viáveis a taxa de juros baixa não mais são viáveis, o Banco Central baixa de novo a taxa de juros, o pessoal começa a se endividar e criar novas bolhas e o ciclo vem se repetindo, certo? Então, manipulação da taxa de juros e por aí vai. Controle e vigência financeira. Então, vamos passar para o próximo. Antes vamos terminar aqui. Endividamento perpétuo e rolagem de dívida, e o resultado são bolhas de ativos, instabilidade sistêmica e queda da confiança do dinheiro, que é o que a gente está vendo com cada vez maior intensidade. Ponto número 4 aqui, o controle e vigilância financeira. Com moedas digitais estatais como CBDCs, o Estado pode rastrear, censurar e limitar transações com base em critérios políticos. O dinheiro vira então uma ferramenta de controle social e a privacidade financeira é eliminada. O resultado é autoritarismo monetário, restrição de liberdades individuais e risco de nota social, aí, entre aspas, como acontece na China. O Bitcoin seria então uma alternativa a todo esse sistema. E agora eu gostaria de relembrar a famosa frase do Hayek, que diz o seguinte, já em 1984, né, prevendo aí, entre aspas, a necessidade do Bitcoin. E ele diz o seguinte, abre aspas, eu não acredito que teremos um bom dinheiro antes de tirá-lo das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é introduzir algo que eles não podem parar. Hayek já prevendo então a necessidade do Bitcoin em 1984. E por que isso acontece? Porque os economistas de verdade, os economistas clássicos, eles já viam aí o problema do dinheiro na mão de políticos e burocratas, então se beneficiando do monopólio e estatal da moeda, então se beneficiando via efeito Cantillon, a população pagando a conta aí pela inflação, certo? Pela perda de poder de compra da moeda também, e enfim, ele já dizia, ele já entendia o problema do dinheiro, não só o Hayek, mas vários outros economistas aí já entendiam o problema do controle aí, da interferência de políticos e burocratas na nossa vida, e a interferência financeira é sim uma grande interferência. Então a conclusão é que um bom dinheiro protege o cidadão do Estado e um mau dinheiro protege o Estado do cidadão. É verdade. A principal razão pela qual políticos e burocratas resistem à competição monetária é simples. O monopólio da moeda é uma máquina de poder, riqueza e controle. Ele permite, então, prometer o impossível, financiar o insustentável e manipular a realidade econômica, sempre às custas da população comum. O Bitcoin, nesse contexto, representa mais que um ativo digital e ele é, então, um rompimento com a história da servidão financeira. Ao resgatar as propriedades de um bom dinheiro, escassez, transparência e liberdade, ele devolve ao cidadão a soberania sobre o próprio trabalho e sobre o próprio patrimônio. Então, longe de ser aqui uma dica de investimentos, mas a gente gosta de falar sobre o motivo, mais do que o preço do Bitcoin. O preço do Bitcoin é muito interessante, quando o Bitcoin vai valer 500 milhões de dólares... 500 milhões não, 1 milhão de dólares, 500 mil dólares, ou até no futuro, por que não? 500 milhões de dólares, certo? Quando as moedas fiduciárias colapsarem,
quando a gente tiver aí o problema da inflação crescendo e o dólar passar de 97% de perda de poder de compra para 99,99% ou 100% de perda de poder de compra, por que não, né? Porque de um lado, sim, existe um limite para o potencial de valorização do Bitcoin, mas não existe um limite para a desvalorização das moedas fiduciárias. E quando a gente fala do problema do dólar, os problemas são muito maiores para as moedas fiduciárias de países mais quebrados, como o real, como o peso, como moedas aí da América Latina, certo? Então, embora o Bitcoin tenha limite aí de valorização, não existe limite da desvalorização das moedas fiduciárias. Então, enfim, falar sobre o preço é muito legal, é muito divertido. A gente gosta também de fazer algumas projeções, alguns cenários aqui, lembrando que não é uma dica de investimentos e a gente não tem como prever o futuro. Mas mais importante que tudo isso é falar sobre o fundamento do Bitcoin. Por que o Bitcoin é importante e como o Bitcoin ajuda a resolver vários problemas sociais, como esses que tem aqui na página O que aconteceu em 1971. Para quem não se lembra, 1971 foi o final do acordo de Bretton Woods, final da paridade do dólar com o ouro. O presidente dos Estados Unidos na época, o Richard Nixon, então aboliu aí a paridade do dólar com o ouro, finalizando o acordo de Bretton Woods e causando vários problemas sociais, econômicos, financeiros na população. Então, por exemplo, enquanto a produtividade vinha aumentando, a remuneração parou de aumentar, a quantidade de dólares em circulação começou a aumentar de forma brutal, a dívida americana também, o déficit federal também, o valor de $1 começou a cair bastante desde 1971, a inflação acumulada também começou a subir bastante desde 1971, o crescimento do preço das casas aumentou mais que o preço, que o valor da renda aí da população. A quantidade de anos necessários para comprar uma casa também aumentou, adultos jovens morando com os pais também aumentou, desigualdade de renda familiar também, a renda dos 1% mais ricos, ou seja, a desigualdade caindo aí até 1971 com produtividade, tecnologia e depois crescendo de novo após 1971, índice de preço ao consumidor, preço do ouro, que é interessante também, porque vários economistas diziam que o preço do ouro ia cair, certo, depois da eliminação da paridade do dólar com ouro, e aqui vocês podem ver aqui durante o acordo de Bretton Woods estava constante aqui em 35, certo? E daí com o final do acordo de Bretton Woods não foi o dólar que começou a se valorizar, foi o ouro que começou a se valorizar, porque o que tem valor de verdade, certo? Que tem escassez de verdade é o ouro, e não o papelzinho colorido lastreado em honestidade de políticos, o dólar, e outras moedas fiduciárias, real, por aí vai. Bom, seguindo o preço do petróleo, então, olha só como se manteve relativamente constante durante muito tempo até 1971, quando o problema começa a se acentuar. Filhos por mulher, taxa de encarceramento, idade do primeiro casamento. Aqui, muito importante, né? Filhos por mulher. O problema da taxa de natalidade hoje, ele é bem presente, bem importante, porque se a gente tiver aí uma população decrescendo, quem é que vai pagar as aposentadorias para os idosos, certo? Muitas pessoas trabalham a vida inteira achando que políticos e burocratas vão pensar aí na sua aposentadoria, não estão tendo muitos filhos, eventualmente um cachorro, uma planta, um bebê reborn, e quem é que vai cuidar de você quando você ficar mais velho? O Estado? Políticos e burocratas? Provavelmente não. Então é algo para ficar atento também, tema recorrente do canal. Taxa de encarceramento, idade no primeiro casamento, percentual do PIB composto por salários, taxa de poupança, balança comercial e por aí vai, vários problemas aí que vem se acentuando desde então, certo? Tem inúmeros gráficos interessantes aqui, eu recomendo que vocês deem uma olhada neste site, o que aconteceu em 1971, certo? Várias questões sociais aqui também, né? De o que percentual classificado com objetivos essenciais são muito importantes pela população. Desde então, ter muito dinheiro começou a ser cada vez mais relevante para a população. Criar uma família se manteve estável, ser uma referência na área até caiu, desenvolver uma filosofia de vida significativa caiu bastante. Isso diz muito sobre o mundo atual. Ajudar pessoas pobres, enfim, vocês veem que as consequências econômicas, monetárias, financeiras, elas impactam na questão social e vice-versa. Não existe diferença entre economia, entre a vida das pessoas, entre a questão monetária, certo? Essa ideia de economia a gente vê depois, enfim, isso tem consequências também sociais, tem consequências na vida das pessoas. Tem inclusive um trecho do filme A Grande Aposta, onde eles mencionam, né, que um impacto, por exemplo, no PIB ou indicadores econômicos pode ter aí um impacto
na vida, de fato, das pessoas. Eu não sei muito como explicar isso em termos viáveis aqui para o YouTube, mas dê uma olhada, tem um trecho muito interessante onde o Brad Pitt fala sobre isso no filme, claro, interpretando ali o personagem. Mas é verdade, a questão econômica tem um impacto real na vida das pessoas. Então é isso, o dinheiro talvez esteja corrompido por políticos e burocratas, e talvez a gente esteja diante de uma restauração monetária com o Bitcoin. Algumas pessoas acreditam que com ouro, algumas pessoas acreditam que a gente não vai ter a restauração monetária. Eu quero saber a sua opinião. Será que o Bitcoin vai conseguir restaurar um dinheiro sólido e que faz sentido e que não é um absurdo aí controlado por políticos e burocratas ou não? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, clicar no hype e, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.